Oi, pessoal. Esse vídeo é para mostrar para os editores de sessão como é que eles fazem todo o processo editorial pelo OJS da revista. Então, nós vamos mostrar aqui um passo a passo de como operar o OJS desde que o artigo chega até o momento em que os editores de sessão entram no processo editorial. Então, a primeira coisa que acontece quando um artigo chega é passar por um checklist das normas e do escopo da PAG. Esse checklist é feito pela equipe editorial de editora-chefe, o apoio editorial e a editora adjunta. Então, a gente dá uma primeira avaliada no artigo, vê se ele está enquadrado em tudo. Se tudo estiver correto com o artigo, ele vai para a área de avaliação, que é essa área ali onde a seta está mostrando. E, em seguida, é designado um editor de sessão para acompanhar esse artigo. Então, quando ele vai para a área de avaliação, né, é que a gente designa o editor de sessão, então ali é onde está escrito os participantes do processo. Ainda essa tela é da editora-chefe ou da editora adjunta. Então, quando o editor de sessão é selecionado, ele recebe um e-mail de tarefa editorial que informa que ele foi designado para acompanhar um processo editorial de submissão com o nome do artigo. Ali vocês podem ver que ele daí passa a ser participante desse processo ainda e a editora-chefe consegue visualizar quem é o editor de sessão daquele artigo na tela. Bom, a tela do editor de sessão, então, a gente fez esse artigo teste, ele vai receber ali o artigo nas suas submissões e ali a informação do status do artigo. Ali no caso, o artigo está aguardando avaliadores, que é, na verdade, uma das tarefas editoriais do editor de sessão. Então, na rodada 1 de avaliação desse manuscrito que o editor recebeu, ele vai adicionar avaliadores. Como a gente tinha comentado, ele precisa adicionar 4 avaliadores nesse processo no mínimo, tá? Então, ali, ó, ele vai ver, o editor de sessão ele tem acesso aos arquivos da submissão, então ele vai saber quem são os autores, quem são os autores pela página de título, e também ele vai ter acesso à cover letter. Na cover letter está descrito todos os autores do artigo, tanto na cover letter quanto na página de autores. Bom, quando ele adiciona então os avaliadores, o único texto que está para avaliação é o texto do artigo, sem identificação dos autores, né? Então isso o editor já verificou, o editor-chefe lá na etapa de submissão, de checklist, se isso está correto, porque a gente tem que garantir a revisão duplo cega. Quando o editor de sessão clica em adicionar avaliador, ele pode localizar um avaliador pelo assunto do trabalho ou pelo nome. Então, por exemplo, se ele selecionar sementes, aí vai aparecer alguns editores, né, que tem ali já cadastrados, e ele pode selecionar um. A gente selecionou esse editor aqui só para mostrar como é que fica o processo editorial. Então, clica no editor e seleciona avaliador. Desculpa, clica no avaliador que a gente quer selecionar e clica depois no botão selecionar avaliador. Quando o avaliador é selecionado, então, já tem ali tudo já no padrão do sistema, ele vai enviar um e-mail solicitando a avaliação do artigo com algumas informações do artigo e o link para o revisor poder acessar os dados do artigo se ele aceitar. Ainda na tela do editor de sessão, essa parte ali da seleção de arquivos, o editor de sessão não vai mexer, ele já está padronizado e ele vai estar sempre esses arquivos selecionados, né, que é o arquivo do texto, do manuscrito, porque quando o revisor aceitar, ele vai ter acesso ao manuscrito, tá? Então, isso aqui fica marcado sempre e o tipo de avaliação também o editor não precisa mexer porque é sempre marcado duplo cega.
Já no formulário de avaliação, o editor de sessão ele tem que clicar e selecionar formulário de avaliação aqui antes de adicionar o avaliador, porque o avaliador precisa receber o formulário que ele vai preencher na hora de mandar o parecer. Depois disso é só adicionar o avaliador e ele vai aparecer então ali na tela do manuscrito, né, do processo editorial, que esse avaliador aqui foi adicionado. Como eu tinha falado, precisa selecionar 4 avaliadores para cada manuscrito e no mínimo 2 precisam enviar parecer. Então, 2 precisam aceitar essa solicitação. Se eu não encontro o avaliador que eu quero, então eu posso criar um novo avaliador. E aí eu clico neste botão aqui, né, criar novo avaliador. E aí eu preencho os dados do novo avaliador. Aqui em usuário eu peço para o sistema sugerir, insiro o e-mail, nome, sobrenome desse avaliador, de preferência as áreas que ele vai fazer parte, porque daí o sistema já cadastra ele como avaliador. E acontece a mesma coisa, então. A gente vai, aí o sistema manda uma solicitação de revisão do artigo. O editor seleciona ali o formulário de avaliação, aqui vocês podem ver, e adiciona o avaliador. Aí o novo avaliador vai ser adicionado e vai ser criado um novo avaliador. Essa é uma situação para a rodada 1, né? Quando o avaliador envia, vai aparecer lá no sistema que novas avaliações estão prontas e é possível ler a avaliação que o revisor enviou. Além disso, é possível verificar, então, o formulário preenchido pelo avaliador para ver todos os itens que a gente pede e sugere que sejam descritos, qual foi o parecer que o avaliador deu sobre esses itens. Em seguida, então, da recomendação, o editor pode clicar no botão confirmar essa avaliação, tá? Depois que o editor de sessão tem as recomendações dos avaliadores, ele vai fazer uma recomendação para a editora adjunta ou a editora-chefe baseado nos pareceres dos avaliadores, no que o autor deve, no que a gente deve fazer e solicitar para o autor. Então ele vai fazer ali no botão recomendação, ele clica e acha as opções e pode também fazer um comentário para as editoras. Ali no botão de notificar editores, o editor de sessão ele avisa então se a notificação manda um e-mail para que a editora-chefe ou a editora adjunta sejam informadas da recomendação e grava ali a recomendação editorial. Por exemplo, se a recomendação for solicitar modificações, então vai acontecer que a editora-chefe, agora vocês já podem ver a nossa tela, editora-chefe ou editora adjunta, vai receber a recomendação do editor de sessão, que é solicitar modificações. Então a gente vai solicitar modificações para os autores. E então os autores vão ter que fazer as modificações no texto de acordo com o que o revisor sugeriu. Então vocês podem ver ali como é que é a nossa tela. A nossa tela vai pedir modificações para os autores e nós vamos mandar uma notificação para o autor. A gente inclui as avaliações da mensagem para o autor receber e se houver arquivos, né, em que o revisor fez alguma sugestão no texto, também é incluído, desde que o revisor não esteja identificado no texto. Então isso a gente confere antes de anexar o texto para os autores. Aí a gente grava a decisão editorial e nesse momento, então, o autor recebe quais são as recomendações que foram feitas no artigo dele. Nesse caso que a gente está mostrando aqui, um caso hipotético, foi solicitada correções obrigatórias no texto.
Bom, após o retorno dos autores, é possível duas opções. É tomada uma decisão final no manuscrito de aceitar ele, caso as recomendações tenham sido pequenas alterações e os autores tenham feito todas as alterações recomendadas, ou também as editoras chefe e adjunta podem entender que o artigo não atendeu todas as recomendações e que não tem necessidade de haver uma segunda rodada, então a gente pode rejeitar o artigo. A segunda opção é ser criada uma nova etapa de avaliação em que os mesmos revisores devem ser considerados. Então, esse artigo vai voltar para o editor de sessão para que ele selecione novamente esses revisores e esses revisores, então, verifiquem se, baseado nos pareceres deles, os autores atenderam as recomendações e o artigo está apto para ser publicado. No caso dos autores retornarem um artigo com as correções, uma cover letter deve ser adicionada pelos autores. E aí, os revisores devem receber essa resposta, desde que não haja nenhuma identificação dos autores nessa resposta. Então, isso, quando chegar na segunda etapa, provavelmente já vai estar essa cover letter preparada e pronta para o editor de sessão adicionar. Mas, todavia, ele deve dar uma segunda revisada se realmente estamos garantindo o sistema de duplo cego de revisão. Então, a cover letter dos autores de resposta aos revisores não podem ter nenhuma identificação dos autores nesse texto. Basicamente, essa é o sistema OJS que os editores de sessão precisam entender um pouquinho para poder, então, trabalhar conosco nesse sistema.